Tudo bem, galera? Hoje nós vamos resolver a questão 102, que caiu no Enem de 2023, né? Da prova amarela, certo? Questão de roldanas, bem interessante, para a gente fazer algumas relações com a força-peso. Então vamos lá. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2, com velocidades constantes. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre suas cargas nos dois tipos de aparelhos, já que as polias fixas, isso aqui é importante, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto as polias móveis dividem as forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas da polia e a das cordas desprezíveis, e que não há dissipação de energia. Show! Para essa academia, qual deve ser a razão M2, M1 informada aos usuários? Certo. Galera, essa questão aqui, você vai ter que prestar atenção na imagem, certo? Olha, aqui você percebe que só tem polia fixa. Só tem roldana fixa. Aqui, ó. Uma fixa, outra fixa, outra fixa. Ou seja, isso aqui não vai dividir em nada o peso, né? Ou seja, a força que o usuário faz para cima vai ser a mesma coisa do peso da massa, certo? Do peso desse objetozinho aqui, certo? Perfeito. Ou seja, a força que ele faz para cima vai ser a mesma da força peso, certo? Agora aqui no aparelho 2, a coisa já é diferente. A gente já tem uma roldana móvel. Ou seja, essa força aqui, ela vai se dividir em dois. Ó aqui, ó. Tá vendo? Tem duas cordinhas. Então vai ficar uma força aqui e outra força aqui. E essas forças aqui, elas somadas, vão ser igual ao peso, certo? Então, basta a gente fazer uma relaçãozinha agora aqui, ó. A gente tem que a força que o usuário deve exercer é igual ao peso desse objeto 1, certo? E agora, no segundo aparelho, a gente tem que essas duas forças aqui, 2F, vai ser igual ao peso desse objeto 2 aqui. Perfeito. A questão disse que a força é constante. Ele quer que seja feita a mesma força. Ou seja, a gente sabe que esse F e esse F são iguais. O que a gente precisa fazer para poder igualar esses pesos aqui? Passar esse 2 dividindo, para deixar esse F sozinho. Então, a gente vai ter que a força vai ser igual a P2 dividido por 2, certo? Agora basta a gente igualar os F's, já que eles são iguais. A questão desse aqui pra gente, ó. As forças são iguais, a mesma força. Perfeito. Vamos igualar agora? A gente vai ter que P1 vai ser igual a P2 sobre 2. Mas ele quer a razão da massa 2 pela massa 1. Como a gente vai fazer isso? A gente precisa lembrar que o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, certo? Então o peso 1 vai ser a massa 1 vezes a gravidade. E o peso 2 vai ser a massa 2 vezes a gravidade. E divide por 2, né? Tá dividindo aqui. Show! A gente tem gravidade dos dois lados. Elas são iguais, né? Aproximadamente 10. Então a gente pode cortar aqui com essa daqui. Agora a gente vai ter que M1 vai ser igual a M2 sobre 2. Certo? Aí, a questão não quer saber a razão da massa 2 pela massa 1. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar esse M1 para o outro lado, dividindo, certo? Então vai ficar o quê? M2 dividindo por M1 vezes 2 vai ser igual a 1, certo?
E agora, para deixar a razão do jeito que a questão pediu para a gente, basta a gente passar esse 2 aqui para o outro lado, agora que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Ou seja, vai ficar o quê? M2 sobre M1 igual a 2. Esse é o valor da razão, 2. Gabarito letra D. Muito obrigado, galera.